Oferecimento Jeans Amushi, a força da beleza. E azeite de oliva Malaguinha, na hora de escolher, acerte na lata. Tensão e medo numa casa dominada por assaltantes. Horas de desespero. Humphrey Bogart, no filme de William Wyler. Hoje, em Classe A. E agora, o resultado da Loteria Federal. Oferecimento Consórcio Nasser, no Brasil inteiro, todo o bem que a gente quer. Quinto prêmio, 92.473. Quarto prêmio, 56.107. Terceiro prêmio, 79.411. Segundo prêmio, 29.038. Primeiro prêmio, 39.009. Resultados fornecidos pela Caixa Econômica Federal. Consórcio Nasser, no Brasil inteiro, todo o bem que a gente quer. O salvador da pátria, em discos e fitas, som livre. O Jornal da Globo começa agora, com os assuntos que foram notícia nesta quarta-feira. O governo autoriza o envio de tropas do Exército para os municípios de Nova Califórnia e Extrema, a região disputada pelos estados do Acre e Rondônia. O governo chinês retira as tropas da Praça da Paz Celestial em Pequim e censura a transmissão de imagens para o exterior. Preso em Nice, um criminoso de guerra procurado há 45 anos, que foi colaborador de Klaus Barbie, o Carrasco de Lyon. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, os transportadores de arroz furam o bloqueio dos produtores com a ajuda da Polícia Federal. E em Brasília, o Senado aprova o salário mínimo de 120 cruzados novos e a nova lei de política salarial. Vamos agora às notícias da noite. O Palácio do Planalto vai vetar o salário mínimo de 120 cruzados novos. O salário mínimo e a nova política salarial propostos pela Câmara dos Deputados foram aprovados hoje pelo Senado. Mas tanto o ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, quanto o líder do PMDB no Senado, Ronan Tito, já adiantaram que ele será vetado pelo presidente Sarney. A preocupação do governo é com o déficit da Previdência, que pularia de 11 bilhões de cruzados novos para 17 bilhões de cruzados novos este ano, com a aprovação do salário mínimo de 120 cruzados novos. Mas o valor do novo mínimo vai ser mesmo de 120 cruzados novos. É isso mesmo. Provavelmente, na segunda-feira, o presidente Sarney assina nova medida provisória, estabelecendo o salário mínimo em 90 cruzados novos e mais um abono de 30 cruzados novos. Assim, os trabalhadores vão ganhar 120 cruzados novos e apenas os pensionistas da Previdência é que vão receber com base nos 90 cruzados novos. E o ministro do Planejamento já avisou, a Previdência só vai pagar os benefícios se o Congresso indicar as fontes de recurso, exatamente como manda a nova Constituição. Em Florianópolis, o ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, foi taxativo sobre essa questão do salário mínimo. Eu acho que não há saída. Não há saída senão o veto de um projeto que Olha, 120 cruzados certamente não é muito. Mas é muito para as possibilidades da Previdência Social. Vai ser vetado. Uma coisa, é preciso que se esclareça, uma coisa é o salário mínimo justo, a outra, as possibilidades da economia de suportá-lo. Eu creio que nenhuma pessoa aqui deixaria de admitir que o salário mínimo adequado é aquele que prevalece nos Estados Unidos. A questão é de saber se a economia brasileira gera riquezas equivalentes à dos Estados Unidos para pagar esse mesmo salário. Por exemplo, se nós fôssemos admitir que o salário mínimo adequado é aquele previsto pelo Diese, ao redor de $400 por mês, isso equivaleria simplesmente distribuir pela população economicamente ativa brasileira todo o produto nacional, tudo que se produz no ano. Ou seja, se fizéssemos isso, nós teríamos um verdadeiro paraíso, em que todos têm exatamente um salário mínimo, ninguém poupa, ninguém investe, não tem sistema financeiro, não tem indústria, portanto não tem um emprego. O projeto de salário mínimo de 120 cruzados novos foi aprovado pelo Senado com algumas emendas que não alteram o teor da proposta.
Por isso, terá que voltar para a Câmara para nova votação. Isso deve acontecer no início da próxima semana. O projeto de política salarial foi confirmado pelos senadores. Os principais pontos são os seguintes. O salário mínimo terá reajuste mensal pela inflação, mais 3% de aumento real, que vão ser pagos de 2 em 2 meses. Para a faixa entre 1 e 3 salários, o reajuste será mensal, pela inflação. Na faixa de 3 a 20 salários mínimos, o reajuste vai ser trimestral, também pela inflação. Quando a inflação for maior que 5%, os trabalhadores vão receber no salário seguinte o que exceder a estes 5%. Acima de 20 salários mínimos, o regime é o da livre negociação. Essa nova política salarial traz embutido o chamado efeito cascata. Isso quer dizer o seguinte: cada aumento será calculado pela soma dos reajustes previstos para cada faixa salarial. Nos primeiros 20 dias de maio, os saques das cadernetas de poupança superaram os depósitos em 1,5 bilhão de cruzados novos. Neste final de mês, o saldo dos depósitos está em 50 bilhões de cruzados novos. Joelmir Bessing. O descarte líquido da caderneta não passa até agora de 3% do seu ativo total. Isso impressiona, mas não é grave. Não caracteriza fuga em massa de poupança nem explosão de demanda. É uma desova natural, na própria lógica do Plano Verão. Caiu o ganho real da caderneta e em pleno limiar do descongelamento de preços. Um clima ideal para a distensão do consumo, reprimido desde janeiro, e para a antecipação de compras antes do descongelamento. Mas isso caracteriza uma bolha de consumo e não uma explosão de consumo tipo Plano Cruzado. Tanto assim que o comércio lojista de São Paulo registrou de janeiro até abril um movimento 17% abaixo do mesmo período de 86, ou apenas 3,8% acima do ano passado. Quer dizer, ainda é tempo de vacas magras. As vacas já estão pastando, mas o capim continua seco e ralo. O saldo da balança comercial de abril foi de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Segundo a Cacex, as exportações renderam no mês passado 2 bilhões e 400 milhões de dólares. As importações custaram ao país 1 bilhão e 100 milhões. O saldo, 1 bilhão e 300. Até agora, nos 4 primeiros meses do ano, o saldo acumulado é de 5 bilhões e 600 milhões de dólares. No ano passado, de janeiro a abril, o saldo acumulado foi de 5 bilhões e 100 milhões de dólares. Você vai ver daqui a pouco. A Polícia Federal apreende mais um contrabando de soja no Mato Grosso do Sul. E o Consultor-Geral da República diz que é inconstitucional proibir a divulgação de pesquisas eleitorais. Aguarde um instante e nós falamos sobre esses assuntos. Secou o óleo com a força do turbo.